Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Oh, glória! Eita, Jeová dos crentes! Oh, glória! O tema desse mês é fervor de espírito, amém? Aleluia! Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, que a gente viva em fervor de espírito, amém? Servimos a Ele com fervor, amém, queridos? Essa é a vontade do Senhor, amém? E para vivermos uma vida no fervor do Senhor, é necessário você estar cheio de duas coisas. É necessário você estar cheio da palavra e cheio do Espírito. Não é uma opção você escolher uma ou outra. Você precisa estar cheio da palavra, cheio do Espírito. Amém, queridos? Assim nós vamos ferver no nosso espírito. Amém, queridos? O Senhor deseja que a gente seja um reservatório cheio e não uma cisterna vazia, amém? Essa é a vontade do Senhor. E como é que eu vou ser um reservatório cheio? Cheio da palavra e cheio do Espírito, amém, queridos? E eu gosto do que o profeta, ele diz lá em Jeremias, no capítulo 2, ali o Senhor está fazendo um protesto ao seu povo, ao povo de Deus, ao povo de Israel. E queridos, hoje nós somos o povo de Deus, amém? Será que Ele também deseja fazer algum protesto a nós? Aleluia, e fica para a meditação da igreja, amém, queridos? Ele fez um protesto ao povo, hoje nós somos o povo de Deus. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, que Jesus, ele é a pedra angular. O que é pedra angular? É uma pedra de esquina que ficava numa ponta onde unia duas paredes. Amém? E o Senhor, ele uniu duas paredes. Ele uniu gentil e judeus, fazendo dos dois um único homem, um novo homem, e separou, fez abolir a inimizade entre os dois, amém? E esse novo homem, que agora estão em Cristo Jesus, seja judeu, seja gentil, agora é um novo homem, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, diz que é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui está o povo de Deus sentado, amém? Agora em Cristo Jesus não há gentil, não há judeu, há uma nova criatura, um novo homem, a igreja, o povo de Deus, amém? E aqui em Jeremias, no capítulo 2, ele faz um protesto, porque o povo de Israel, eles deixaram a glória do Senhor por uma coisa que não tinha proveito, por algo que não tinha proveito, e o Senhor faz um protesto: vocês estão me deixando a minha glória para uma coisa que não tem proveito. E duas coisas ele diz que esse povo fez. Eles deixaram o manancial de águas vivas e havia feito para eles umas cisternas rotas, que não retia água, amém? Eles haviam deixado a glória, eles haviam deixado o manancial, eles haviam deixado a Deus. Mas você pode dizer: mas eu não deixei a Deus. Será que não? Todo mundo é crente aqui, amém? O Senhor, ele diz em Deuteronômio, no versículo 6, e no capítulo 6, no versículo 4, o primeiro mandamento que ele nos deixa como ordenança: amarás o teu Deus
de toda a tua alma, de todo o teu coração e com toda a sua força. Então, o primeiro mandamento que nós temos por ordenança é amar ao Senhor acima de todas as coisas, em primeiro lugar. Acima da sua casa, da sua família, da sua esposa, do seu filho, do seu trabalho. O primeiro a quem nós amamos em nossa vida é o Senhor. E Ele é o primeiro lugar na sua vida. Hoje você ama o Senhor em primeiro lugar. Amém? Mas você pode me dizer, mas pastor Josias, isso foi um mandamento da velha aliança. A Bíblia nos diz, quando há mudança de sacerdócio, naquele período era um sacerdócio levítico, agora nós temos o sacerdócio de Jesus Cristo, que é um sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E quando muda o sacerdócio, há mudança de lei. Mas olha o que o Senhor disse, Jesus Cristo, quando um escriba chega para ele e diz, qual é o principal mandamento? E Jesus diz, amarás a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar ao Senhor em cima de todas as coisas não caducou, não ficou ultrapassado com um novo mandamento ou com um novo sacerdócio. Isso não é somente um mandamento, mas é um princípio que veio passando de sacerdócio para sacerdócio, de aliança para aliança. Amar o Senhor acima de todas as coisas ainda funciona hoje, é o seu principal mandamento. Amém? Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias iam sobrevir tempos difíceis. E nós estamos nesses últimos dias. E eu digo para você que nós estamos nos últimos dos últimos dias. Por que nós estamos nos últimos dos últimos dias? Porque há quase 2000 anos atrás, em Atos no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre o povo, e eles começaram a orar em outras línguas, o povo estava dizendo, olha, eles estão embriagados, e Pedro se levanta em um discurso e diz, o que está acontecendo aqui, foi o que o profeta Joel disse, que nos últimos dias, o Espírito Santo desceria sobre toda a carne. Ou seja, lá em Atos no capítulo 2, o apóstolo Pedro disse que aquele já era os últimos dias. E hoje, há quase 2000 anos atrás, nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias. E sobrevirão tempos difíceis, ou seja, vai vir e não tem o que você fazer para impedir. Amém? E ele diz que os homens serão egoístas. Amar a si mesmo. Ou seja, o homem ama a si mesmo acima do amor a Deus. Os homens seriam egoístas, iam amar a si mesmo, ia buscar o seu próprio interesse, ia olhar para o seu próprio umbigo, além de olhar para as coisas do Senhor. Amém? Ainda diz que o homem seria avarento, ia amar ao dinheiro. Ainda diz que ele seria jactancioso. Ainda diz que ele seria orgulhoso, não ia honrar os seus pais. E a nova versão transformadora diz que amaria mais os prazeres do que a Deus. Amém? Então nós vemos que nos últimos dos últimos dias, o Senhor não estaria em primeiro lugar do nosso amor. E nós temos que ter cuidado para que isso não entre na nossa igreja. Amém?
Aleluia. Quem você tem amado mais? O Senhor ou a sua esposa? O Senhor ou o seu trabalho? O Senhor ou o seu filho? Quem você tem amado mais? É aquele que você dá mais tempo. Eu não tenho tempo para estar na escala da igreja. Eu gosto do que o apóstolo Paulo fala sobre Timóteo. A gente acha lindo quando a gente lê o livro Em Busca de Timóteo. É maravilhoso. Amém? E o Senhor está buscando mesmo Timóteo. Amém? Ele está buscando de verdade Timóteo. Amém, queridos? Porque ele fala, quando ele vai enviar Timóteo no capítulo 2 aos Filipenses. Ele diz: eu não tenho ninguém igual a Timóteo. Buscava o interesse do Senhor, de Jesus Cristo, além dos seus interesses. Um churrasco, um passeio com a sua família. E aí teve uma furada na escala. E você disse: eu vou desmarcar o meu compromisso, o meu futebol, o meu churrasco, e vou cumprir essa escala. Qual foi? Isso não é para ser uma regra, deve ser uma exceção. Mas qual foi essa exceção? Aonde está o seu amor? Amém? Aleluia. Amém, queridos? Se todo mundo abrir uma exceção, não vai ficar pesado para ninguém. Mas o problema é quando isso se torna uma regra para uns e para outros não. Aonde está o seu amor? Amém? Aleluia. E eu não digo isso, queridos, para você ficar horas orando e buscando um manancial. Eu gosto do que o Smith Wigglesworth Rabassúria ele diz: um homem, ele ficou durante o dia inteiro observando esse homem, e ele disse a esse homem aí, a Smith, SWW, que o pastor falou, e ele disse assim: eu não vi você durante o dia inteiro orar 1 hora direta sequer. Eu fiquei observando você o dia inteiro. E ele disse: eu não oro 1 hora, mas eu não fico 1 hora sem orar. É uma vida consciente do Senhor. Amém, queridos? Então, o Senhor, Ele precisa estar em primeiro lugar. É amá-lo com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com toda a nossa força. Amém? Acima de qualquer outro amor. Amém? Acima de qualquer outro amor. Então, para você ter uma vida de fervor no Espírito, o primeiro amor que você precisa ter é o Senhor. Amém? Porque se Ele é prioridade na sua vida, se você o ama, Ele é prioridade na sua vida. Amém? Você não vai deixar de fazer tantas coisas e hoje não deu tempo. Não consegui ir ao manancial. Não consegui ter o acesso a Ele, porque Ele não está sendo a prioridade. Amém? Quando Ele é prioridade, tudo se resolve. E a gente vai ver isso. Amém? Então, a primeira maneira de eu me tornar um fervoroso de espírito, eu preciso amar ao Senhor. O meu primeiro amor, a minha prioridade de amor na minha casa, na minha vida é Deus. Depois a minha esposa, depois o meu filho. Amém? Cada um no seu devido lugar. O mundo não ama a Deus e seus relacionamentos se rompem. Se você não amar a Deus em primeiro lugar e colocar sua esposa em primeiro lugar, corre risco de se romper.
porque ele não é prioridade na sua casa, na sua vida. Ele precisa ser o primeiro amor seu e da sua esposa. E porque vocês dois amam ao Senhor, vocês não se rompem, porque a primeira aliança é com Ele. Não é família cristã, esse aqui que é excelente. Aleluia, nosso pastor. Amém, queridos? E qual foi o outro mal que eles fizeram? Eles deixaram o manancial de água viva e fizeram cisternas rotas. E fizeram... Cisterna era um reservatório feito no subsolo que colhia a água da chuva. A cisterna rota era uma cisterna que tinha fenda e não continha água, não fazia com que a água permanecesse, ela ficava vazia, ela escoava. Amém? É lícito você ter um reservatório para o tempo de seca, mas você não pode ficar estagnado no reservatório. Amém? Às vezes, para ir o manancial é trabalhoso, porque nem sempre o manancial ficava próximo. Era necessário você percorrer uma distância longa com um jarro, com um cântaro e trazer essa água, acessar o manancial. A cisterna é mais cômodo, fica mais próximo de você. Amém? Não tem como fugir ou driblar o princípio de ir ao manancial. E não fazia cisterna rotas. Amém? Não podemos ser crente camelo, que se enche e fica 40 dias no deserto. Amém, queridos? Não podemos fazer da igreja, do profeta, do homem de Deus, da mulher de Deus, uma cisterna. Amém? É um alívio no momento de dificuldade à igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, quando vos reunis, se encha. Quando vos reunis, um tenha um salmo, outro uma doutrina, eu acho que é só esse, uma doutrina, outro uma revelação, pastor Cláudio, outro uma língua, outro uma interpretação, tudo para a edificação. Eu não vou para a igreja para me encher, eu vou na igreja para transbordar. Por quê? Porque eu já tive acesso ao manancial e me enchi, e agora eu tenho um salmo, eu tenho uma revelação, eu tenho uma doutrina, eu tenho uma língua, eu tenho uma interpretação. Você me edifica e eu te edifico. Aleluia, aleluia. Se deixarmos para nos enchermos na igreja, a cada 30 dias, é o tempo que você vem na igreja, ou 15 dias, melhorou, ou semanalmente, você está fazendo da igreja uma cisterna. Aleluia. É um socorro para quando você precisa, nos dias secos, mas é uma regra. Não é uma regra, é uma exceção. Você não pode ficar estagnado ali. Você precisa se movimentar. É um socorro temporário que você está precisando para o dia de seca. Mas logo você sai dali, se encheu, e agora eu vou acessar o manancial. Amém, queridos? Aleluia. E hoje já não é tão difícil mais de acessar o manancial. A gente não precisa ir a um lugar tão distante para acessar o manancial. Amém? E nós vemos em João, no capítulo 4, quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana no poço de Jacó.
num reservatório, numa cisterna. Ela encontra com aquela mulher e pede água àquela mulher, e aquela mulher fica surpresa, porque ele, sendo judeu, fala com ela, e naquela conversa que pede água, Jesus não se contém e disse: mulher, se você soubesse quem te pede água, você ia me pedir água, a ponto que de você ia fluir uma fonte de água viva, que ia jorrar por toda a eternidade. Amém? Então você observa que agora não será necessário, não é necessário ir a um lugar tão longe para buscar o manancial. Eu não preciso ir no monte, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ir no templo. E foi isso que Jesus disse para aquela mulher: chama seu marido, porque ela não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. Ela não tem um marido. Você falou corretamente que você não tem marido, você foi casada 5 vezes, e o homem que você mora hoje não é o seu marido. E ela diz: vejo que tu és profeta. Aonde a gente deve adorar? É no monte ou é no templo? E Jesus diz: não é no monte e não é no templo. Os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Agora, onde você está, está o manancial, está a fonte de água viva, porque do fonte de água do seu interior flui rios de água viva. E ele disse isso sobre o Espírito Santo para aqueles que iam crer. Aleluia! Então do seu interior hoje flui o manancial, flui a fonte de água viva, o rio de água viva. Aonde eu estou, eu posso acessar o manancial. Não é tão difícil, eu não preciso caminhar 10 quilômetros, eu não preciso subir um monte. Nada contra, eu já subi muito, e se der oportunidade eu vou de novo. Amém? Mas não vou deixar você só. Eu vou enviar outro Consolador. Você vai no restaurante, o Rafinha fala isso. Quando você vai no restaurante e você pede uma comida e você não gostou da comida, você pede uma outra, você está pedindo uma outra de um tipo diferente. Mas agora quando você vai no restaurante, você pediu uma comida e a comida estava muito boa, estava muito gostosa, e você pede uma outra, você está pedindo uma outra do mesmo tipo. E assim no grego, você tem 2 palavras distintas para outro. Nós temos a palavra héteros, que vem da palavra hétero, que surgiu a nossa palavra heterossexual, que fala do relacionamento de um homem com o outro de um sexo oposto. E nós temos a palavra halos, que é do mesmo tipo, do mesmo caráter, do mesmo tudo, uma duplicata. Quando Jesus diz: eu vou enviar outro, o que ele usa? Héteros ou halos? Halos. Eu vou enviar outro, do mesmo tipo, do mesmo caráter, do mesmo tudo, uma duplicata minha. Agora você não precisa vir até mim para beber da água da vida. A água da vida vai jorrar do seu interior. Aleluia. Aonde você está, ali está o manancial. É uma consciência da presença do Senhor. Às vezes você vai estar com muita correria e você não consegue parar 1 hora para orar. Mas eu não fico 1 hora sem ter a consciência de quem habita em mim. Aleluia. Aleluia. Com a consciência do Senhor, 24 horas, de que o manancial está em mim. E aí você se assenta no manancial e bebe do manancial. Amém, queridos? A gente não pode deixar que os nossos dias tão corridos. Gente, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Nem tudo que a gente prega, a gente está vivendo. Eu vou dizer para você, às vezes a gente é primeiro a ser ministrado. Eu só estou compartilhando que eu fui ministrado.
Você não olhar, lá está lá o super-homem. Tá não. Tem coisa que a gente prega, que a gente vive, tem coisa que a gente é ministrado e a gente compartilha com vocês. Num dia tão corrido, queridos, tão agitado, a gente não pode deixar de acessar o manancial. Isso me faz lembrar de Marta e de Maria. Marta, ela hospeda o Senhor. Você escolheu aceitar Jesus? Você escolheu que Jesus entrasse na sua casa? Então foi você que escolheu. Por que a gente não dá atenção? Foi a gente que pediu. Foi a gente que confessou. Eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero que faça morada na minha casa. E Ele está lá e a gente, o dia inteiro sem falar. E aí, Espírito Santo? Tudo bem por aí? E aí Marta e Maria recebem Jesus. E Marta estava como? Agitada, indo de um lado para o outro, trabalhando, correndo para lá, correndo para cá. Uma hora fala, ei Jesus, você não se importa não? Maria lá ouvindo os ensinamentos de Jesus, as instruções de Jesus, e ela correndo para um lado e para o outro. Aí, a Maria vai ficar aí, e você não vai dizer para ela me ajudar em nada não? Ele falou, pouca coisa importa. Eu vou dizer uma coisa só. E ela escolheu a melhor parte. Está sentada diante do manancial. Isso não vai ser tirado. Não importa muita coisa não. Sabe o que precisa? É você sentar diante do manancial. E sabe o que acontece? Todas as outras coisas se resolvem. Não podemos seguir o exemplo de Saul, que ficou 3 dias procurando a jumenta do seu pai, quando ele decidiu ir até o profeta, aquele que trazia o manancial do Senhor, que era chamado de vidente. E quando chega Samuel, ele fala, já foi resolvido. 3 dias que foi resolvido em pouco tempo. Pedro ficou a noite toda pescando, mas quando ele ficou próximo do manancial, em pouco tempo ele pegou tanto peixe, que teve que vir ajuda. Se a primeira coisa que você fizer, é uma coisa só que precisa, estar diante do manancial, todas as outras, aquilo que ia demorar horas, dias, meses, resolvido. Amém? A Bíblia fala em 1 Coríntios, no 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Ele fala sobre 3 coisas. Ele fala sobre o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo. Você quer desfrutar da graça? Tenha comunhão com o Espírito Santo. Tenha comunhão com o manancial. Você com comunhão do manancial, com comunhão com o Espírito Santo, você vai desfrutar da graça e do amor. Amém? E quando isso acontece, a gente fica nesse ativismo, nessa correria. Sabe o que acontece com a gente? O que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Se torna morno. Amém? Porque você quer resolver tudo do seu jeito, na sua força, com o seu intelecto, e não acessa o manancial, não acessa a graça. E aí como você fica? Morno. E aí ele diz, a igreja de Laodiceia, porque você não é frio e não é quente, eu vou vomitar você da minha boca. Amém? A igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, ficava entre Colossos e Hierápolis. Ficava entre essas 2 cidades. E eles não tinham
abastecimento de água, eles não tinham manancial, eles não tinham rios, amém? E para ele ter acesso a essa água, era através de encanações, que vinha de Colossos e de Hierápolis. A água de Colossos, ela era muito gelada, muito fria, ela trazia refrigério, refresco. A água de Hierápolis era muito quente, ela era medicinal, ela curava. E quando essas duas águas que vinham em tubulação e chegava até Laodiceia, a de Colossos chegava morna, e a de Hierápolis morna, e dava ânsia de vômito. E aí o Senhor diz: porque você não é quente, nem frio, és morno, eu vou vomitar você da minha boca. E quando ele diz que não era frio, não é porque ele tem preferência por frieza, é porque você não traz refrigério a ninguém, e você não cura a ninguém, eu vou vomitar você da minha boca. Era isso que ele estava falando, amém? E aí, por que era uma igreja morna? Apocalipse capítulo 5, capítulo 4, no versículo 17, ele diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Fazia tudo na força deles, era rico, era abastado, fazia tudo na sua própria força. E aí o Senhor diz para eles: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Fazia tudo na força deles e não fazia na força do Senhor. E aonde estava o Senhor Jesus? Em Laodiceia, versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abra a porta. Ele estava fora, do lado de fora, querendo entrar. Ele estava do lado de fora, por isso era morno. Não estavam acessando o manancial estava fora, por isso era morno. O manancial é prioridade, vai ser leve, vai ter graça, amém? Vamos ser fervorosos de espírito, amém, queridos? Então, duas coisas é necessário, são necessárias, amém? Ser reservatório cheio da palavra e cheio do Espírito, amém? Colossenses 3,16, ele diz assim: habite ricamente ou abundantemente a palavra do Senhor em vós com toda a sabedoria. Ou seja, a palavra de Deus precisa habitar em nós em abundância, ricamente, amém? A ponto de, quando formos espremidos, o que vai sair? Palavra. Se você pegar uma esponja, encher de sabão e pressioná-la, o que ela vai sair? Sabão. Se você estiver tão cheio da palavra, quando vier a pressão, o que vai sair da sua boca? Quando Jesus foi pressionado no deserto, o que saiu da boca dele? Porque ele não estava cheio da palavra, ele era a palavra. E ele venceu toda a tentação. Está escrito, está escrito, está escrito. Amém? O nosso fundamento não está na areia, o nosso fundamento está na rocha. Amém? A tempestade vem sobre os dois. Quem vai cair? Quem edificou sua casa na areia.
que não pratica a palavra, mas aquele que pratica a palavra, a tempestade vem, a dificuldade vem, mas permanece firme, porque é fervoroso, está cheio da palavra. Tem um homem na Bíblia, e eu quero mostrar a você, a gente já vai encaminhar para o fim, em Atos, no capítulo 18, no versículo 24, que fala de Apolo, amém? Apolo estava em Éfeso, e no 24 diz assim, 18, 24, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso na Escritura. Ele era poderoso na Escritura, amém? Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, ele era poderoso em palavra, e por isso ele era fervoroso de espírito, amém? E aí ele diz, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele era fervoroso de espírito, mas só conhecia o batismo de João. Ele era fervoroso de espírito por conta da palavra. Mas o que precisava? Ser fervoroso de espírito por conta também do Espírito. Amém? E aí encontrou com Priscila e Áquila, que estava com o apóstolo Paulo em Corinto, que era da mesma profissão que ele. E ele foi ali, Priscila e Áquila foram alinhando as coisas com ele, e ele desejou ir para Acaia, para Corinto. Apolo foi para Corinto, porque na igreja de Corinto não faltava nenhum dom. E ele foi para lá, e lá ele não era somente fervoroso por conta da palavra, não se tornou por conta da palavra, mas também por conta do Espírito. Você lembra quando teve uma divisão na igreja de Corinto, e o povo dizia, eu sou de Pedro, outros dizia, eu sou de Paulo, e outros dizia, eu sou de Apolo, e os mais submissos diziam, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Agora, teve até dancinha aí, ó. Agora, Apolo não era fervoroso de espírito porque era poderoso em palavra, mas também porque era cheio do Espírito. E quando ele o apóstolo Paulo vai enviar, escreve a Tito, ele fala, eu vou enviar você, Apolo, para que não falte coisa alguma. Não vai faltar palavra e não vai faltar espírito, porque eu estou enviando aí um homem fervoroso, cheio da palavra e cheio do Espírito, amém? E aí nós vemos agora a outra maneira é ser cheio do Espírito. E Romanos 12, ele diz, no zelo não sejais remissos, mas sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E eu gosto da versão em inglês, Mofate, se for assim que pronuncia, eu vou falar em português mesmo, eles não aprendem a falar português, né, pastor? Eu tenho que aprender a falar inglês? Vou falar do meu jeito. Ih, fiquei com raiva. Ele diz, no zelo não sejais remissos, mas sede fervorosos de espírito. E aqui na Mofate diz, mantenha o fervor do Espírito. No zelo não sejais remissos, mas mantenha o fervor do Espírito. Você recebeu e você precisa manter. Amém? Davi ele diz, derrama sobre mim o óleo fresco. Ué,
O óleo fresco só podia vir sobre ele porque já havia sido derramado um óleo anterior. Amém? Em Atos, no capítulo 19, o apóstolo Paulo chega em Éfeso e pergunta a eles: vocês foram batizados no Espírito Santo? E eles dizem: nunca ouvimos falar. Por quê? Porque eles foram ensinados por quem? Por Apolo, que só conhecia o batismo de João. Amém? E aí, eu só conheço o batismo de João, batismo de João, batismo de arrependimento. Ele diz para eles, eles batizam novamente nas águas, e agora, eles são batizados no Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo, na igreja de Éfeso. Aí quando nós abrimos a nossa Bíblia em Éfeso, no capítulo 5, Efésios capítulo 5, a Bíblia diz: não vos embriagueis de vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ué, mas eles já não haviam sido cheios do Espírito? Porque aquela melhor tradução daquela palavra é: ficai sendo cheio do Espírito. Não se embriagueis de vinho no qual há dissolução, mas ficai sendo cheios do Espírito. Amém? Se você se embriaga de vinho em uma semana, você não, porque não é costume nosso. Se uma pessoa se embriaga de vinho essa semana, semana que vem ela vai estar embriagada? Não, somente vai ficar embriagada se ela beber de novo. Se essa semana você ficou cheio, você só vai permanecer cheio se você beber de novo do Espírito, ficar sendo cheio do Espírito. A experiência com o Espírito, ela não é única, mas ela é constante. Ficai sendo cheios do Espírito. Há um vinho novo, há uma unção nova, há algo novo para ser derramado sobre a sua vida, e é hoje, e os outros amores vão ser queimados, porque o primeiro amor na sua vida é o Senhor, e você vai acessar o manancial e vai andar fervendo no Espírito. Aleluia, aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.